do restart, ou seja, reiniciando. Se você já precisou reiniciar algum aparelho eletrônico, talvez você se lembre dessa palavra, reiniciando. Está reiniciando o aparelho. Ou seja, o calendário produz efeitos psicológicos na gente. E que bom que tem um calendário. Imagine se não tivesse dezembro. Dezembro a gente traz uma carga emocional pesadíssima de cansaço. Quando vira para janeiro a gente está um pouco melhor. Eu não sei se com você é assim também. Dezembro está cansadão. Janeiro você está um pouco melhor, né? Então, eu não sei se acontece com todo mundo, né? Mas gera um efeito psicológico. Ou seja, o efeito negativo do fim do ano acaba logo o ano. E o efeito positivo é um reinício emocional para dias melhores. Inclusive eu critico, né, algumas igrejas evangélicas que o ano da prosperidade, o ano da colheita, o ano da conquista, né? Então, a cada ano que passa tem um tema para gerar um efeito psicológico nas pessoas, mas a gente sabe que no mundo hostil, no mundo de pecado, podem acontecer coisas boas, mas podem acontecer coisas ruins. Então, o que a gente faz aqui na Prisma? A gente prega o Evangelho. Então, restart, reiniciando. A nossa vida está contida numa temporada, em várias temporadas, melhor dizendo, de 12 meses. E não queremos aqui trazer os clichês evangélicos, né? Será o melhor ano da sua vida. Depende, né? Depende do ponto de vista. O ponto de vista do Evangelho diz que, Romanos capítulo 8, por exemplo, diz que os sofrimentos nos faz parecer mais com o Cristo. Romanos capítulo 8, né? Então, nem sempre o melhor para a gente é riqueza, nem sempre o melhor para a gente é a conquista que a gente deseja. Então Deus sabe o que é melhor para a gente. Quem somos nós, né, para determinar o que vai acontecer no ano? O que a gente deve seguir é reiniciando a nossa mente devido ao cansaço que a gente carrega, que a gente sofreu em dezembro. Se você percebeu, virou o ano e continua a mesma coisa. Não sei se você percebeu isso. A não ser para aqueles que ganharam na Mega Sena. Então anota o nome dos irmãos que faltaram aí, para a gente começar a verificar se eles ganharam na Mega Sena. Porque para quem ganhou na Mega Sena, pode ter começado uma reviravolta na vida. Tanto para o bem quanto para o mal, tá? Ganhar na Mega Sena não é só coisa boa também não. É complicado também. Então, o seu corpo é o mesmo. Talvez a gente ganhou alguns quilinhos da comilança que a gente fez. A não ser que a gente está sofrendo o efeito da oxidação. Mais alguns dias a gente está envelhecendo. Se alguém tem dívida, a dívida continua. Aliás, aumenta em janeiro. Janeiro é IPVA. Desculpe lembrar vocês. Desculpem fazer vocês chorarem, lamentarem. IPVA, IPTU, taxa de incêndio, matrícula escolar, material escolar, né? A cara da galera de tristeza aí. Se havia um problema em dezembro, pode ser que o problema ele continuou com você em janeiro. E o mundo não sofreu uma reviravolta para o bem. Se você olhar o noticiário, o mundo não sofreu uma reviravolta para o bem. Talvez para poucos, a virada do ano traz uma novidade. Por exemplo, Wagner e Lu, dia 27 de dezembro, ganharam um netinho, né? Viraram o ano com uma novidade. Wagner e Lu ganharam o Henrique. Alguém tem alguma novidade aí de virada do ano? Os flamenguistas ganharam o De La Cruz, né? O nosso meio campista, o De La Cruz. Mas vamos lá. Alguns com novidade boa, alguns com novidades ruins. Mas o normal o dia 2 de janeiro é mais um dia de vida. Ou mais ou menos um dia de vida, dependendo do ponto de vista, após a nossa festa da virada. Mas que bom que a nossa vida é por temporada de 12 meses.
né? É muito bom isso. Deus inventou isso. Isso é bom para a gente. O efeito psicológico da virada do ano é muito bom. Então o tema da mensagem é reiniciando, restart. E vamos aproveitar então esse momento para ouvirmos o que Deus tem a nos ensinar. E nós voltaremos para Marcos, o Evangelho de Marcos, que diz assim lá no capítulo 1, verso 15: chegou finalmente o tempo. Ele anunciou, ele quem? Jesus. Chegou finalmente o tempo. Ele anunciou: o reino de Deus está próximo. Deixem os vossos pecados e creiam nesta magnífica notícia. Essa tradução de Portugal, o livro, na sua tradução pode estar: creia no Evangelho. Deixem os vossos pecados, na sua tradução pode estar: arrependei-vos. É a mesma coisa. Deixem os vossos pecados. Arrependei-vos é igual deixem os vossos pecados. Esse termo se refere a toda ação humana realizada fora da vontade de Deus. Olha, eu destaquei aí: deixem os vossos pecados. Tudo que é feito fora da esfera da vontade de Deus. Por exemplo, se eu pedisse conselho a Deus do que eu estou fazendo, com certeza Ele não aprovaria a minha atitude. Por isso deixem os vossos pecados. Ou, mais um exemplo, eu faço, e no instante que eu faço, eu acredito que Deus não existe. Isso é forte, hein? Você sabia que toda vez que a gente peca, a gente está sendo ateu? Toda vez que a gente comete uma prática de pecado é ateísmo nosso. Por quê? Se a gente compreendesse que Deus está presente, a gente não pecaria. Se tivesse um irmão nosso observando, a gente não faria. Mas e Deus então? Então toda vez que a gente peca, é como se a gente estivesse num momento curto, médio ou longo de ateísmo. Porque se a gente percebesse ou entendesse que da presença de Deus, a gente não faria. Ou outro exemplo: eu vivo no meu estilo de vida de crenças, o tipo de estilo de vida que eu vivo, a forma que eu entendo a vida, tipifica que Deus não existe. Por isso que o Senhor chama ao povo: deixem os vossos pecados. Em outro texto de Mateus 6, não sejam como os gentios, que não têm aliança. Eles andam desesperados, eles andam em ansiedade, eles andam sem esperança nenhuma. Não sejam como os gentios, por causa do estilo de vida deles. Logo, o Evangelho começa nos ensinando: deixem os vossos pecados. Israel, primeiro para Israel, vamos entender. Israel estava desconectado de Deus em todos os quesitos. Por isso que Jesus falou isso. Por exemplo, a lei de Deus era mal interpretada. Eles tentavam cumprir a lei para produzirem a sua própria salvação ou para odiar pessoas. Se você for ler o Evangelho, está assim lá: performance para ser bom diante de Deus, ou para odiar pessoas. A religião era uma fábrica de hipocrisia. O que é hipocrisia? Fingir ser alguma coisa. A religião daquela época, as pessoas, a maioria, fingia ser. E Jesus chama de quê? Túmulo caiado, túmulo pintado de branco, bonitinho por fora, podre por dentro. A religião era uma fábrica de hipocrisia. As pessoas fingiam ser devotas a Deus. A religião também era uma fábrica de dinheiro. Lembre que o único momento que Jesus irou-se bravamente, quem lembra aí? Qual era o episódio? Virou a mesa do comércio do templo. E uma fábrica de ódio. A religião era uma fábrica de ódio. Por quê? Pecou, eu faço mesmo, mas eu quero matar. Uma fábrica de ódio. A política era desagradável e gerava insatisfação econômica e social. Isso aí, o Império Romano,
Herodes roubava, etc. E a vida social era de predominância moralista, hipócrita. Eu peco, mas se eu encontrar alguém pecando, esse tem que morrer. Ou seja, vida social moralista, hipócrita. O que tem de parecido com o nosso contexto de hoje? Tudo. Tudo. A lei de Deus hoje é mal interpretada. A lei que é boa para mostrar o caráter de Deus, a santidade de Deus, mostrar que eu sou pecador, para eu entender que eu sou pecador e eu preciso de salvação, que a lei me condena, mas a lei é mal interpretada. As pessoas querem cumprir para produzir a sua própria salvação ou usar a lei para odiar pessoas, para matar pessoas. A religião de hoje é uma fábrica de hipocrisia. Fingir ser cristão é a coisa mais fácil que tem. Eu tenho vergonha de dizer que sou evangélico. Eu digo que sou cristão e tenho que ficar explicando como. Né? Eu tenho vergonha. Ainda mais, não fico falando que eu sou pastor também não. Porque se eu disser que sou pastor, eu vou ser taxado de ladrão. Né? As pessoas vão esconder aí a carteira. A religião é uma fábrica de hipocrisia, de fingimento de ser cristão. É uma fábrica de dinheiro e é uma fábrica de ódio. Olha o contexto que a gente vive. Religião, fábrica de fingimento de ser cristão, fábrica de dinheiro e fábrica de ódio. Mesma coisa do tempo de Jesus. A política hoje é desagradável. A gente vive numa polarização horrível, gerando ódio e insatisfação econômica e social. Naquela época a política era desagradável também, porque o povo vivia insatisfação com o Império Romano. A vida social é de predominância moralista e hipócrita. Eu peco, mas se eu encontrar alguém pecando, esse tem que morrer. Eu falho, mas as pessoas que falham eu cancelo, e principalmente nas redes sociais. Logo, Deus se encarna no nosso calendário e aconselha: deixem os vossos pecados. Arrepender deixem de amar os vossos pecados. Arrepender está indo em direção e voltar para Deus. Mas não é os pecados. Todos nós sabemos que somos pecadores, mas é aquele amor ao estilo de vida pecaminoso. Não é o pecado por acidente. É o amor àquela ideia, àquela obsessão. Deixem de amar os vossos pecados. É o mesmo que arrependei-vos. Mas essa mensagem não contém apenas um chamado, ela traz solução também. No verso 15 do capítulo 1 diz: chegou finalmente o tempo. O verso que a gente leu, ele anunciou: o reino de Deus está próximo. Próximo, do grego ingiken, que significa extrema proximidade, iminência imediata. Ele está aqui. O reino de Deus está aqui. Na palavra do grego, o reino de Deus chegou. Tem outros textos que Jesus fala, que a tradução é chegou, próximo. O reino de Deus então está aqui. O governo de Deus está disponível para a nossa vida, está próximo de proximidade, ou está aqui, caracterizado que reino de Deus é somente caracterizado pela presença de Jesus na nossa vida. As pessoas estão em busca de três coisas que nós estamos buscando. Três coisas. Ou seja, ou a gente ouve a presença de Jesus e o seu ensino, ou a gente tenta por conta própria viver a nossa vida num labirinto. É isso que eu quero trazer para vocês. Aqui é uma imagem de Jesus da série The Chosen. Quem não viu, eu aconselho que veja. Muito boa. Jesus está fazendo o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Que é considerada a constituição do cristão. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ou você e eu olhamos para o que Jesus tem nos ensinar, ou a gente vai quebrar a cabeça no labirinto da vida. Aí, a presença de Jesus e o seu ensino, ou a gente segue o próprio caminho,
Por que caminho? As pessoas, eu e você, estamos procurando essas três coisas aí: propósito, amor e conexão. Nós estamos buscando essas três coisas. Propósito, aquilo que dá sentido à vida. Propósito é aquilo que eu sou ou que faço que me dá vontade de viver. Amor, eu quero algo para amar. E eu também quero ser amado, correspondido. As pessoas estão buscando conexão. Conexão é união com alguém, vínculo, relacionamento. Porém, somente no reino de Deus será possível encontrarmos respostas para essas três buscas aí. Romanos capítulo 11, verso 33 a 36 diz assim: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos as suas decisões e os seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisa retribuir? O ano da restituição, então dê R$1.000. Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Porque, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Amém no final da frase. Assim está feito. Ninguém muda isso. Amém. Isso é verdade. Amém. É isso que está, por isso que está esse amém. Deus tem grandes riquezas. Deus tem sabedoria e conhecimento impossível da gente entender decisões e seus caminhos. Ninguém pode sondar os pensamentos do Senhor. Eu e você não temos condição de aconselharmos a Deus. Eu já tentei milhões de vezes aconselhar a Deus. Ninguém pode dar alguma coisa para receber retribuição, porque tudo vem dele. Existe por meio dele. São para ele. Já prestaram atenção nisso? Você, todas as coisas, eu e você, fazemos parte. A cadeira, todas as coisas, faz parte. É dele. Todas as coisas são dele. Você é dele. Amém. Ninguém muda isso. Aí vem uma frase de Agostinho de Hipona que diz assim: fizeste no Senhor para ti, o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Três buscas que foi falado aqui. Falamos sobre três buscas incessantes do ser humano: propósito, amor e conexão. Propósito. Quer entender o seu propósito? Você é dele. Você é para ele. Você não é seu, nem da sua mãe. Respeitando as devidas proporções e funções de cada um aqui. Somos de Deus, vivemos para ele em tudo. Em tudo. As coisas, você e eu somos de Deus para vivermos para ele. Para ele. Tudo que você fizer é de mão dada com ele, que seja para ele. Você vai encontrar um propósito quando eu e você fizermos isso, segurarmos na mão dele, programar a nossa vida, porque sabendo que nós somos dele, não de nós mesmos.
somos para Ele, e tudo que existe é dele e não nosso. Então a gente vai: Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E aí o talento e o dom que você tem, você vai fazer encontrar sentido para viver, porque você faz com Ele. Você e eu fazemos para Ele. Porque no fundo, no insucesso diante dos olhos humanos, ou no sucesso diante dos olhos humanos, você tem a consciência limpa que é dele. O problema é dele. A glória é dele, não sua. Eu fiquei temeroso de fundar a Prisma, até eu perder o medo aonde a Prisma vai parar, de que a Prisma é dele, é para ele, não é minha. Problema de Deus. Eu apenas obedeço. E você? Propósito, o seu propósito, tudo que você faz entendendo que você está fazendo, tocando, executando em algo que é dele, que você consegue fazer porque é por meio dele que você faz. Em Atos capítulo 17 diz que porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Vivemos, movemos, existimos porque estamos nele. Até o impiedoso. Amor. Somente Deus te ama perfeitamente. Quaisquer outros amores serão falhos. O amor da sua esposa, do seu pai, do seu filho, o amor do seu chefe, do seu cliente, será falho. Só Deus te ama perfeitamente. Quaisquer outros amores, prepare-se para eles falharem. E se não amarmos a Deus acima de tudo, sempre estaremos inquietos, pois os demais amores da nossa vida não nos satisfarão. Por isso que a lei de Deus, os 10 mandamentos começam: não terás outros deuses além de mim. Propósito, amor, conexão. Se a nossa conexão com Deus estiver corrompida, tudo em nossa vida estará corrompido. Eu já tive várias épocas que eu estive menos crente, tá? E quando eu estive menos crente, eu não sei se esse termo pode ser usado, talvez eu vou ter que cortar. Tem gente que se escandaliza com isso, né? Eu sou pior em tudo. Sou pior marido, pior amigo, pior colega, pior profissional. Eu estou falando por mim, não sei se você imagina assim. Se a nossa conexão com Deus estiver corrompida, tudo é um efeito dominó, em cadeia. A gente vai ser pior. Pior para o próximo que está junto com a gente. Foi cantado um texto aqui, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti? Aqui. Pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. Ser um só coração, nós aqui, no Senhor, é um preço que se paga. De nos crucificarmos. As nossas vontades, os nossos pecados, nossa natureza, que nós somos inimigos naturais, tá? Eu nunca mais esqueci quando eu li isso. Todos nós somos inimigos naturais. Nós podemos nos tornar rivais uns dos outros, dependendo das circunstâncias, se a gente não estiver conectado com Deus, se a gente não entender que o nosso propósito com Deus, e se a gente não entender que Deus nos ama perfeitamente, e os demais amores são falhos. Mas como assim? Propósito, amor e conexão. O Evangelho trouxe as respostas. O que nos resta então fazer? Para já encerrar, olha o que Jesus nos diz:
Venham e sigam-me. Venham e sigam-me. Marcos 1:20. Jesus chamou os discípulos de imediato e eles o seguiram. Marcos 2,14. Sigam-me, disse-lhe Jesus. E Mateus, Levi, se levantou e seguiu. Como seguir a Jesus, então? No congregar como igreja. Não tem como seguir Jesus fora da congregação como igreja, fora da vida como igreja. Lembra que está escrito no Evangelho que Jesus é a cabeça do corpo? Se Jesus é a cabeça do corpo, no sentido de metáfora, de comparativo, eu e você fora do congregar, da missão de ser igreja, discípulos, unidos num só coração, na força do Espírito Santo, fora disso não é seguir Jesus. No congregar como igreja, ele é a cabeça. Como seguir Jesus? Ao confiarmos nos seus mandamentos e obedecermos os seus mandamentos. Jesus não está pedindo perfeição de ninguém, mas intencionalidade de perfeição. Como seguir Jesus? Ao praticarmos as 3 irmãs. Quem lembra as 3 irmãs? Né? Justiça, fé e misericórdia. 3 irmãs em todos os lugares, com todas as pessoas. Não é só aqui, mas com todas as pessoas, inclusive com aquele que você não engole. Justiça, misericórdia e fé, andar com Deus em todos os lugares. Enfim, o efeito psicológico da virada do ano é muito bom. Restart, reiniciando. Vamos aproveitar esse momento então para ouvirmos o que Deus tem a dizer, a nos ensinar. Nada de promessa de vitórias materiais para o ano de 2024, nada. Simplesmente siga Jesus. Siga Jesus. Deixem de amar os vossos pecados, conforme foi lido no texto. Arrependei-vos. O reino de Deus está aqui, não cria, ou seja, não cria o seu próprio reino. O reino de Deus está aqui. Por que eu e você desejamos criar os nossos próprios reinados? Nossa própria coroa, nossos próprios tronos. O reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui. Propósito, amor e conexão. Se a gente não entender que é por Ele, é dele e para Ele, a gente vai ficar igual um louco buscando propósito. Mas simplesmente se a gente entender que a gente está mergulhado em Deus, tudo é por meio dele que a gente faz, é para Ele, é dele. Ou seja, o talento, a oportunidade que se abriu, eu uso em benefício do próximo e para a glória de Deus. Venham e sigam-me. E aí diz o texto, mais uma vez, o mesmo texto. Chegou finalmente o tempo, ele anunciou. O reino de Deus está próximo, deixem vossos pecados, ou arrependei-vos, e creiam nesta magnífica notícia, ou creiam no Evangelho, que é a magnífica notícia. Creiam. A gente precisa crer, a gente precisa acreditar que o reino de Deus está disponível. A gente precisa acreditar que precisamos deixar de amar os nossos pecados rotineiros. A gente precisa acreditar e dar uma volta em direção a Deus. A gente precisa acreditar. A gente precisa seguir a Jesus. Essa é a mensagem do Espírito de Deus para nós, para o início do ano de 2024 e os anos seguintes até o ano do Senhor. Festa que a igreja deve aguardar mesmo. Você não é pecado, pelo amor de Deus, tá? Solte fogos, se possível fogos sem barulho, se
possível devido aos animais e às pessoas que têm dificuldades, né? Solte fogos a cada virada de ano, mas toda vez que virar o ano, lembre-se que vai haver uma virada. O dia de Jesus voltar é a nossa festa perfeita, é o ano do Senhor, é a virada perfeita de ano. Enquanto isso, viva uma vida sabendo que você deve performar, valorizar a cada momento da sua vida. Eu vi hoje um desenho muito legal, não sei se vocês viram. Quem já viu esse desenho aí? Maravilhoso, cara. Chorei de uma maneira horrorosa, chorei vendo esse filme aqui, esse desenho, né? Joey Gardner, eu não vou dar spoiler de tudo, é um professor de música que sonha em deixar sua marca no jazz e consegue uma oportunidade de ouro, perde a chance da sua vida, literalmente, ao sofrer um acidente. E a mãe dele irritada, você continua nesse ramo de música, não ganha dinheiro e tal, e ele queria sempre buscando uma oportunidade. Aí Joey perde o corpo, vira uma alma. Aquela alma de óculos ali. Tá legal aí, né? Dá para enxergar. E aí ele consegue, mas aí na hora de entrar pro além, uma escada e uma luz branca gigantesca, ele pula fora. Ele corre antes de entrar pro além. Aí ele vai parar num plano espiritual em que as novas almas, ou seja, os bebês, estão sendo formadas para virem à Terra. Então é formado cada tipo de personalidade do bebê naquele setor, e ele foi parar lá. E aí foi dado para ele ele conhece a 22, que é Tina Fey, uma alma que não quer viver. Aí tem lá uma alma de um bebê que não quer vir à Terra viver. Ela tem pavor da Terra, porque a Terra é tudo ruim na Terra. Aí existe dois contrastes, ele querendo viver, voltar para o corpo dele, enquanto ele estava na UTI, e a bebê revoltada, que ela não queria descer de jeito nenhum. E aí foi dada essa missão, eles começam a ter ali vem ali aquele drama, né? E não demora muito para que Joey percebe que pode usar a situação a seu favor. Então se ele tiver sucesso como mentor da 22, eu não sei se 22 é sarcástico, né? Talvez ele consiga voltar para o seu corpo humano. Mas como fazer a 22 desejar viver na Terra, sendo que até Madre Teresa de Calcutá, após morrer, não conseguiu fazer a 22 amar a vida na Terra. E também Gandhi não conseguiu, eles fracassaram com a 22. E foram mentores dela. Né? É sensacional, é maravilhoso. Então, mas não, calma. Não, eu não vou falar o final. Então eles perderam paciência. Madre Teresa de Calcutá e Gandhi, considerada aí o pai da calma, perderam paciência com a 22, uma jovem alma teimosa. Então, não falo mais do filme. O filme mostra a importância de valorizarmos amizades, as coisas simples da vida e principalmente valorizar o presente, a vida no tempo presente, porque às vezes focamos tanto num objetivo específico que esquecemos de aproveitar a jornada que Deus nos deu aqui na Terra. Porque tudo é por meio dele, para ele, é por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Se você está vivo aqui na Terra, é porque ele quis. Claro que você não passou por esse processo da 22 de desejar vir ou não, você apareceu e eu aparecemos na Terra. Reinicie então o ano do seu calendário, aproveitando mais a vida. E a melhor maneira de aproveitar mais a vida é deixar de amar
os nossos pecados. Porque os pecados que a gente comete, qualquer tipo de pecado, não pense só em pecado sexual, não, é qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo de pecado que a gente comete, torna a jornada nossa mais pesada aqui na Terra. E a gente se torna mais pesado para o próximo aqui na Terra. O reino de Deus está próximo, está aqui. Não criemos o nosso próprio reino, ouçamos o que Jesus tem a nos ensinar. Propósito, amor e conexão, somente em Jesus. Venham e sigam-me. Essa é a mensagem de Jesus para nós reiniciarmos o 2024. Que Deus te abençoe. Curva a sua cabeça, vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por nos darmos mais uma oportunidade de reiniciarmos um ano, de iniciarmos um ano, e talvez precisemos reiniciar algumas coisas na nossa vida. Algumas coisas que trouxemos, Senhor, junto conosco, seja o amor a um determinado tipo de pecado, seja a incredulidade de que o Senhor cuida de nós, seja, Senhor, algumas crenças, Senhor, que estão desconformes o reino de Deus. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo Evangelho, obrigado, Senhor, pela Tua igreja, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, cada um aqui tem uma jornada. Coisas aconteceram na nossa vida que muitas vezes a gente questiona a sabedoria de Deus. Romanos 11 nos ensinou: a sabedoria de Deus é intocável, é infalível. Quem somos nós para oferecermos conselhos a Deus ou investigarmos os pensamentos de Deus? Senhor, dai-nos humildade, para assim como Cristo obedeceu a sua jornada nessa terra, a gente obedeça ao Senhor, amando a Deus acima de tudo, de todas as coisas, e amando ao nosso próximo, e vivermos o seu reino numa comunidade como igreja, espalhando justiça, misericórdia e fé durante todo o ano de 2024 e seguinte. Senhor, muito obrigado pela tua alegria gerada quando a gente entende que tudo é por meio do Senhor, não por meio de ninguém. Então, Senhor, retira de nós qualquer sentimento de competitividade com as pessoas, com o sistema, com o nosso próximo. Retira de nós todo esse sentimento de rivalidade dentro do nosso lar, da nossa união familiar, na nossa vida profissional. Retira de nós, Senhor, todo o sentimento, Senhor, de não ser amado, Senhor, ou as pessoas não estarem nos amando conforme a gente deseja, Senhor, e que a gente transfira todo o sentimento de que perfeição de amor é somente o do Senhor. Ó Deus, por favor, nos habilite, nos capacite pelo poder do Espírito Santo. Encha-nos do Teu Espírito Santo e nos incomode, Senhor, por favor, nos sacuda, Senhor, para que a gente venha buscar ser cheio do Espírito Santo nessa nova reiniciada de ano, de temporada, Senhor. Por favor, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.